terceira aula aprofundando sobre o equilíbrio do dar e receber. Você já aprendeu que a vida nos olha como um sistema único e que aquilo que foi feito no sistema por alguém vai chegar e a conta vai chegar para todo mundo, geralmente para os mais novos, né? Porque quem morre, a dívida fica para quem quer, para quem ficou. E a gente segue aqui com um monte de dívida sem saber de onde veio muitas vezes, mas sendo taxado todos os dias por esse organismo chamado vida. E você também já entendeu que nas relações só é possível ter um relacionamento saudável onde existe equilíbrio do dar e receber. Eu pincelei um pouquinho sobre qual é o maior motivo dos problemas das relações, que é o que? A falta de equilíbrio, e como o outro tende a resgatar a sua dignidade nos ferindo para sair com um pouquinho de dignidade. E é disso que eu quero falar nesse vídeo. Mas agora você vai parar, vai dar um like nesse canal, nesse vídeo, vai se inscrever nesse canal se você não se inscreveu, ativar o sininho, vai hypar esse vídeo que não custa nada pra coleguinha aí. E se você acha que esse vídeo tá sendo contribuição para sua vida, esse canal, você vai indicar menina para todas as outras meninas que precisam aprender sobre a sistêmica e melhorar essa vida. Vamos junto? Bora lá. Seguinte, se você tem dificuldade nas suas amizades, se você tem dificuldade nos seus relacionamentos amorosos, você tem dificuldade na sua família, porque você sente que você é a pessoa que sempre faz e sempre se sente injustiçada, eu quero te dar um recadinho. Tá na hora de você parar. Isso está acontecendo porque o senso de equilíbrio está totalmente desregulado. A sua balança está tão desequilibrada que é impossível ficar na sua vida. E eu sei, algumas pessoas têm o perfil de serem doadoras. Isso porque você aprendeu lá na sua infância ainda que se você quisesse ser amada, você precisava ser útil e se doar o tempo inteiro. Isso é uma ferida aberta no seu peito, nós vamos tratar de olhar para ela no tempo certo. Mas eu já quero te adiantar. Bom, se você é do tipo que se doa, você tem uma ferida aí aberta emocional que faz com que você esteja o tempo inteiro servindo porque você acredita que só assim você vai ser amada. E o resultado disso é frustração, sensação de desvalorização e que você sempre se sente injustiçada e sem valor. Isso acaba com a sua autoestima e acaba com os seus relacionamentos. Você jura que vai fazer diferente, mas na próxima relação tá lá você repetindo o que a gente tá tratando aqui de identificar o quê? Os padrões. Claro que em algum momento você vai ter que olhar para essa ferida, vai ter que olhar para essa criança que entendeu que só podia ser amada desta forma, servindo. Mas agora, se você ajustar um pouquinho o como você lida com as pessoas, como você atua nas relações, já vai melhorar 90%. E aqui, spoiler, quem tá acostumado a receber muito, dificilmente vai abrir mão de receber. Geralmente, quem vai ajustar essa balança do equilíbrio nas relações é quem doa demais. E eu sei, nesse momento é muito difícil para você, o seu corpo já reagiu, você já sentiu uma angústia, porque como você vai fechar essa torneira que esteve sempre aberta? Bom, você vai fechar essa torneira por uma questão muito simples. Essa água que você jorra da fonte para encher a garrafa, os copos dos outros, essa água tem limite e ela vai acabar. E ela vai acabar quando você adoecer e não tiver mais nada para dar, ok? E eu sugiro que você não pague o preço, mas o fim é esse mesmo, tá bom? Ah, por que você sabe isso? Porque a gente observa a vida acontecendo e a vida tem padrões o tempo todo. E o padrão de quem se doa muito o tempo todo é o adoecimento. Sabe por quê? Porque lá na sua cabeça, de forma inconsciente, em algum lugar, diz assim, ok, eu já me doei tanto, e se eu ficar doente? O que acontece? Aí eles vão ter que cuidar de mim. Geralmente é o que acontece. Você só é cuidada quando você chega ao seu limite e adoece. E aí você recebe cuidado. E quando recebe cuidado, você percebe que é bom. E aí você corre o outro risco. E agora só ficar doente o tempo todo para poder descansar. E eu não quero que você chegue nesse limite, ok? Shhh, fica aqui comigo, respira. Ó. Chega desse padrão. Vamos combinar? Vamos trocar esse padrão? E você vai começar fechando a torneira. Você vai começar observando quais são as relações onde você se doa demais. E você vai fazer um pequeno exercício. Se doar um pouco menos. Então, se você é a pessoa que todo mundo pede as coisas, você diz sim, você diz, eu posso pensar de me comprometer? Não sei se eu vou conseguir te ajudar dessa vez. Tá bom?
E aí você respira, avalia e depois você responde antes de dizer sim, eu consigo, sim, eu posso, sim, deixa comigo. Você pode fazer comigo, então, dessa vez eu não consigo, eu sinto muito. Ah, você poderia me dar... Não, eu não tenho. Ah, o que eu tenho só é suficiente para mim. E aí vai faltar aqui. Eu sei que isso dói no seu coração, dói no seu corpo. Mas se você está vivendo esse padrões nas relações, é sua responsabilidade fechar a torneira. E aí também eu vou dar outro spoiler, porque como eu já conheço um pouquinho dos padrões, eu já conheço um pouquinho, já atendi gente suficiente nesses últimos 6 anos, também já me terapiei o suficiente para entender que quem está acostumado a se doar é difícil mesmo. Você não vai conseguir fazer isso do dia para noite, mas é importante que você esteja consciente do seu padrão. E esteja consciente de que a próxima pessoa que for embora da sua vida e te ferir não é por mal. Tá bom? Então fique com isso. Não leve pro pessoal, não é sobre você, é sobre ela não suportar mais receber. Transbordou, sabe transbordou? Você me deu tanto, me sufocou e eu não aguento mais, preciso ir embora. Então não leva pro pessoal, só entenda que aquela relação chegou no seu limite. Se você conseguir pelo menos criar um pouquinho de distância, talvez já melhore as suas relações. E, claro, da onde vem a força para fazer a mudança? A mudança, ela exige força, porque é muito difícil mudar um padrão. É como ir para a academia, exige muita força de vontade. Muito mais do que o desejo de entrar no biquíni ou numa calça. Precisa muito, você precisa querer muito, querer sempre. Que precisa renovar esse desejo todos os dias de querer viver uma vida nova. E para isso, para quebrar um padrão, você vai precisar de força. E essa força a gente só encontra em um lugar. Celular, meu celular tá aqui, né? Tô procurando o celular. O celular está aqui na minha frente gravando esse vídeo, né? Então é o seguinte, você só vai conseguir carregar o celular quando ele for de volta para onde, né? A gente precisa conectá-lo na fonte, né? É a fonte. Eu até tenho a tomada aqui, mas sem essa fonte eu não consigo carregar o celular. Então, as fontes, vocês vão me ver falar muito de voltar à fonte. Essa fonte chama os pais, é da onde recebemos a vida. Lembra que não é possível equilibrar a vida, não é possível equilibrar as relações com os pais, porque eles nos deram algo muito precioso que é a vida, e essa fonte é onde nós vamos buscar a força. E se você tem questões mal resolvidas com os seus pais, e sim, se você tá aqui nesse vídeo, se você tem questões de saúde, relacionamento, dinheiro, você tem questões com os seus pais, tá bom? Respira fundo, eu sei, não, mas eu me dou bem com meu pai, não, mas eu amo meu pai, não, mas eu amo minha mãe, mas a gente se dá tudo bem, tá tudo bem. Não é questão de se dar bem ou se dar mal, é questão de quem foi a sua criança, como ela olhou para os seus pais, como ela sentiu ser amada pelos seus pais. É muito mais sobre a criança que você foi do que a relação que você tem hoje, porque o seu adulto pode já olhar para os seus pais com muito mais consciência e amorosidade, mas a sua criança, como ela se sentiu? Então, muitas vezes as pessoas caem nesse equívoco de eu me dou bem com meu pai. E aí eu vou dar 8 spoiler pra vocês. Geralmente a pessoa com quem a gente se dá melhor é onde a gente tem mais questões para ser resolvidas e mais dificuldade para resolver. Sabe aquela história? Você só pode mudar uma coisa quando reconhece. Então, eu só posso reconhecer, só posso curar um vício se eu reconhecer que eu tenho um vício. Se você é do tipo, não, eu tenho controle, paro quando eu quiser. Eu não sou viciado. Acabou. Nunca vai se livrar. Então, eu não tenho problema com meu pai e com a minha mãe. Acabou. Nunca vai resolver. Entendeu? Então, você precisa tomar consciência, reconhecer que sim, talvez tenha um desconforto aqui. Talvez tenha uma questão para ser olhada aí. E aí, só depois disso, você vai conseguir ter força. Meu telefone tocando. Vez ou outra, vocês vão ver meu telefone tocar. O nome desse telefone chama Anastácia. Ela vem, ela grita, às vezes faz a colalia, bate asa, porque ela é autista. E de vez em quando ela vem, ela me interrompe, ela não entende. Que eu falei, vamos combinar quando a mamãe estiver gravando, você não faz barulho, mas ela não entende. Então, seguimos. Então, pra você tomar força, pra você começar a ajustar a sua vida, você vai ter que olhar pra onde você não quer. Inclusive, vai doer, entendeu? É por isso que a galera foge das constelações, foge da terapia. As pessoas fogem porque elas não querem olhar. Só que vou dizer uma frase que eu escuto de uma professora que eu amo muito. Vai doer como nunca, para doer nunca
nunca mais, para nunca mais doer, entendeu? Gisele Tucunduva diz isso. E isso é verdade, a gente vai cutucar a ferida até ela sangrar, expurgar, para depois não doer mais. Isso exige um pouquinho de coragem, com certeza, mas segura aqui na minha mão. Nós vamos juntas e você vai aprender que dá para fazer de uma forma mais tranquila, honrosa e amorosa, se a gente conseguir ser pequeno, humilde e manso. Inclusive vamos falar sobre isso quando eu trouxer o especial Toma dos Pais. Mas segura aí. Inclusive, pra gente chegar lá nesse vídeo, ainda tem pelo menos 30 vídeos na sequência pra gente chegar lá no Aprender a Tomar os Pais. Esse foi esse vídeo, mais um vídeo desse canal. Curte, comenta, compartilha, dê um like e se inscreve e ativa o sininho. Eu vejo você no próximo vídeo.